Beleza, bom dia pessoal, tudo bem? Aí os seguidores da nossa audiência, aqui Denis Uchoa, da Hotel B2C, Hotel B2C. Hoje a gente está trazendo aqui ilustres convidados, sócios e amigos da UAds Up, Lucas e Felipe. A gente vai falar aqui o tão esperado podcast, né? A união aqui da Hotel B2C, que é a parte de revenue, a parte de estratégia, de precificação, de fazer as vendas acontecerem e dar mais lucro para os hotéis. E do outro lado, é quem impacta o nosso público final, quem leva essa oferta para o nosso público final, que cria a publicidade, o marketing para atingir o público-alvo, que é a UAds Up. Ambas empresas são nichadas na área, obviamente, de hotelaria. E aqui eu quero dar as boas-vindas e deixar aqui a turma se apresentar. Fala, hoteleiro. Eu me chamo Felipe, sou sócio proprietário da UAds Up Marketing para hotéis. E hoje a gente vai desmistificar bastante coisa aí, vamos trazer bastante conteúdo sobre o que é o marketing para hotelaria e como aumentar suas reservas diretas. Então, fala hoteleiro, sou o Lucas, sócio proprietário da UAds Up também, que nem o Denis comentou. A gente é amigo, sócio e estamos aí nessa caminhada. E hoje, como o Felipe comentou também, a gente vai desmistificar muita coisa sobre tráfego pago, sobre venda direta, que eu sei que tem muita dúvida sobre isso. Bom dia, hoteleiro, tudo bem? Aqui é Klaus Sanches, sócio proprietário também da UAds Up. Eu sou mais responsável pela parte de estratégia e ajudo muito o Lucas e o Felipe aí pensar como a gente tem que aumentar a lucratividade dos hotéis. Beleza. A gente vai ter uma jornada de pelo menos 1 hora pela frente, vai ser curto, mas a gente quer deixar esse gostinho de quero mais. A agenda aqui é extensa e a gente vai começar falando sobre justamente marketing para hotéis. Vamos desmistificar, como falou o Felipe, vamos falar aqui sem tecniquez, o português claro. O que aflige você, hoteleiro, no dia a dia, para que você tenha melhores resultados com o tráfego pago? Primeiro, acho que de tudo, né? O que é tráfego pago? O que é marketing digital? Há uma confusão muito grande entre tráfego pago, o não entendimento do orgânico, e tudo isso é o conjunto do marketing digital. Então eu queria aí que os especialistas começassem falando um pouquinho sobre isso. Então, falando um pouco sobre o que é tráfego pago, acho que é uma boa pergunta, né? Muita gente tem essa dúvida ou acha que é venda e não é, né? Tráfego pago, ele é apenas um meio, ele é um caminho para levar as pessoas até um local de venda, vamos dizer assim. No caso da hotelaria, normalmente a gente usa muito o e-commerce, né? Que é o site próprio. Então, essa é a ideia, né? Gerar venda direta para não fugir das OTAs, não pagar as comissões. Ou pode ser um WhatsApp também, então vai ter uma pessoa ali atendendo para fazer essa conversão, né. Mas então o que que é o tráfego pago? É basicamente isso, ele é o meio, como o próprio nome diz, né, ele é um tráfego, então é levar a pessoa de um lugar ao outro. É igual quando tu sai de casa de manhã cedo para ir trabalhar e tu anda de carro, então tu tá trafegando, né, então tu foi da tua casa até o trabalho. Mas Tra é um tráfego que nem usar um Waze, né? Porque o Waze eu digo origem e destino, e no é, tráfego pago eu quero dizer quem eu quero trazer para esse destino. é isso aí, perfeito. O tráfego pago, né, com o nome já diz, né, tráfego pago, tu paga. Paga, Então, obviamente, tu induz a aparecer sim. e tu consegue direcionar melhor, tanto o público, então tu segmenta a localização, idade, ali uns interesses, algumas coisas nesse sentido, e o destino desse tráfego. Então, eu quero levar a pessoa para o site, quero levar a pessoa para o WhatsApp, quero levar, enfim, para o meu Instagram, às vezes, para rede social. Então no tráfego pago você cria campanhas de marketing para impactar o público-alvo do seu serviço, para levar para uma página, para uma conversão. E Essa página final, ela pode ser um contato de WhatsApp, pode ser uma página de cadastro, pode ser uma página de uma oferta, é isso? o destino, né, que nem eu comentei ali, tem vários motivos, né, vários, assim, objetivos. Objetivos, Isso, sim. que você ia falar, vários objetivos. Então, que nem tu falou, eu quero que nem hoje a gente na hotelaria, a gente joga direto para o site do hoteleiro. Depois ele vai lá navegar no site, vai para um motor de reservas e reserva. Então é uma compra direta, um e-commerce. Às vezes ali tem muita gente que faz uma página só de cadastro, então, cadastre-se aqui para ganhar um e-book sobre tal coisa. Então uma landing page de cadastro que eles chamam. Ou, leva direto para o site, então às vezes direto para o WhatsApp. Então às vezes não tem nenhum site no meio, o cara já vai direto para o WhatsApp da pessoa. Então isso, enfim, vai do objetivo do tráfego, né, da empresa, enfim, o que ela tá querendo vender. Bacana. Felipe, quer complementar? Então, eu acho legal a gente também explicar que as ferramentas, elas
dão a opção de a gente escolher o objetivo que a gente quer. Que ferramentas são essas? Ferramentas de marketing de rede social, né? Google, TikTok. Ferramentas das próprias plataformas? Isso, ferramentas de anúncios das próprias plataformas onde os hóspedes estão. Aí o AdsUp usa outras ferramentas além dessas das plataformas? A gente, Tecnologias próprias, análises, para análise, a relatórios. gente usa tecnologias próprias Sim. para fazer análise dentro dos dados que as ferramentas de anúncio dão pra gente. Legal. A gente utiliza Tá. para analisar resultado e ver onde que a gente pode atacar. Desculpa, mas te interrompi, pode seguir aí. Sim. As ferramentas, elas dão a opção de a gente escolher o objetivo que a gente quer. O hoteleiro sempre quer reserva direta, né? Mas sempre tem uma jornada, e a jornada não é linear. Então, a gente escolhe objetivos que a gente quer dentro da plataforma para trazer aquele comportamento. O principal objetivo que a gente escolhe é venda. Então, dentro daquela fatia de público, as ferramentas elas são alimentadas com inteligência de venda. Então, por isso que nas nossas campanhas a gente mostra quantas vendas registrou e vai alimentando a inteligência da ferramenta de anúncio. Então você consegue saber. Eu vou fazer o papel aqui de advogado do diabo, tá? Sim. Eu sou o hotel, o pequeno, Pode. médio, grande hoteleiro fazendo perguntas. Eu sou uma pessoa totalmente leiga. O Lucas falou aqui a palavra OTA. OTA é Online Travel Agency, ou OTAs, agências online. Para quem sabe, porque convive com isso, mas esse é o termo. E essas empresas elas consomem comissões que vão de 15%, pode chegar até 25%. Então, o objetivo do tráfego pago é diminuir a dependência desses canais, aumentar a sua venda direta e ter mais lucratividade. O que esses canais fazem é o que a gente faz pro hoteleiro. Porque, na verdade, esses canais... eu vou falar um pouquinho também aqui, porque eu e o Klaus, a gente se conhece há mais de 16 anos, e a gente ajudou a implementar e alavancar a Booking.com no Brasil. A Booking.com no Brasil chegou em 2009 e nós tivemos uma bela jornada lá de 2010 a 2013. Foi uma grande escola e a gente entendeu como é o comportamento desses algoritmos, né, para atingir o público final. E recentemente perguntaram para a CEO da Booking.com, que é a Gillian, qual era o sucesso que a Booking tinha para ser a maior plataforma de reservas de hotéis no mundo. A resposta dela foi muito pragmática. Nós não somos a maior empresa de reserva de hotéis no mundo, nós somos a maior empresa que investe em tráfego pago para a hotelaria. É isso aí. Então você acabou de falar exatamente o que ela disse com outras palavras. Se você não faz a sua estratégia, você será a estratégia deles. O que a gente faz, eles fazem, só que numa escala muito maior. Mas vocês dois não acham que, tipo assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Quando o cara se acha pequeno perto de uma Booking que fatura bilhões de dólares e investe muito dinheiro em tráfego pago, ela é o maior canal de investimento no segmento travel do Google, vocês acham que esse hotel também precisa quebrar esse pensamento e entender que ele precisa fazer esse investimento? Sim, porque senão ele vai deixar muita lucratividade na mesa, muito dinheiro na mesa. Tá. Ele precisa criar o próprio canal dele, para não só depender, até quem depende vai pagar mais caro. Teve um aumento da Booking agora recentemente, né? Ótimo. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, ela anunciou agora. Então, quem ficar dependendo só de um canal de vendas, as vendas estão na mão de outra empresa terceirizada que investe em marketing, joga pessoas para dentro da plataforma. E outro ponto, quando a pessoa reserva pela Booking, ela está comprando da Booking, não da tua marca, não do teu hotel. Então, acaba não conseguindo fidelizar esse hóspede para que ele vire habitué. Lucas quer complementar algo? E mesmo que a Booking investe em bilhões de reais em tráfego pago, e o hoteleiro às vezes vai investir bem menos, né, obviamente, mas eu acho que as plataformas deixaram tudo muito democrático. Então, hoje, todo mundo consegue anunciar. O cara tem uma padariazinha ali na esquina e tal, ele consegue botar lá R$500 por mês e anunciar. Vai aparecer, entendeu? Perfeito. Eu acho que um grande problema não, mas que a grande maioria peca é não mensurar esse investimento. Não, Quanto com que traz de certeza. retorno? Eu queria fazer uma provocação, porque vocês pontuaram bem, mas o Klaus, por exemplo, ele é o estrategista, ele é o cara que cria o preço, né? Olhando o ponto de equilíbrio de hotel, ou seja, o custo, analisando o custo do quarto, analisando a sazonalidade, cesta competitiva. É o que a gente sempre fala de zoom out e zoom in, né? Olhar para dentro e olhar para fora, como o mercado se comporta. Mas no caso, o Klaus como estrategista, e o objetivo dele é entregar mais lucro para o hotel, diminuir dependência de canais externos, como você enxerga a importância do tráfego pago para o teu trabalho, Klaus? Para o nosso trabalho, no caso do Hotel B2C, Hotel B2C. A gente costuma dizer, né, que não adianta
E isso acho que uma briga constante que a gente tem no bom sentido com os hotéis, porque na maioria das vezes eles falam assim, não está vendendo porque falta marketing, né? E na verdade, como Ou o disse, contrário também, né? Fica meio vago. Tá vendendo porque só o tempo ajudou, né? e aí assim, o que o próprio Lucas acabou de falar sobre a questão de levar, né, o hóspede, né? Então não adianta nada o tráfego fazer o trabalho dele, levar muitos clientes, né, ou potenciais clientes para dentro do site, se não tiver a palavra-chave, conversão, né? Então, O que é uma conversão? exatamente, vou explicar o que é a conversão, né? Como se calcula essa conversão. Esse é o indicador mais importante que você, hoteleiro, tem que olhar sempre para o seu hotel. E aonde você consegue ver a taxa de conversão, né? No seu motor de reservas, você tem no motor de reservas, você consegue entrar dentro das métricas, né, e conseguir analisar essa taxa de conversão. Então, como é que se calcula a taxa de conversão? É o número de reservas dividido pelo número de cliques. E aí você tem a taxa de conversão. O que é uma né? taxa de conversão boa, Klaus? Uma taxa de conversão boa depende do destino, né? Mas segundo aí os estudos, né, que se fala na internet, acima de 1% é considerado boa e acima de 2% ótima, tá? Perfeito. Então é importante na estratégia a gente analisar a taxa de conversão. Então a gente tem alguns hotéis que, por exemplo, aumentaram o preço em 30%, 40% e a taxa de conversão caiu 10 vezes. né? Então assim, tem que se analisar, não adianta, o preço não pode ser da cabeça, né? A gente tem que ter o comparativo do mercado, tem que analisar o custo, é muito importante, e ver justamente se aquele preço que eu coloquei, ele está trazendo a taxa de conversão adequada. Tá? Perfeito. Eu acho que só para complementar o que o Klaus falou, tem 2 pontos assim, que eu acho bem interessante, né? Sobre o preço. Então, não adianta a gente levar tráfego, levar pessoas para dentro de um site, ou enfim, seja do que for a conversão, se o preço não está de acordo. Então, um exemplo assim, ó. Eu ia tocar nesse É. assunto, mas pode falar. Vou dar um exemplo assim, tipo, a gente tá vendendo uma caneta Bic. Todo mundo sabe que é uma caneta Bic. Sim. Todo mundo sabe o valor dela. Não adianta eu botar lá, vender ela 20, 30 reais e jogar tráfego. Não vou vender. Porque todo mundo sabe que aquela caneta vale, sei lá, 1,50 hoje. Então, não é o tráfego, não é? Eu posso fazer o melhor criativo, o melhor tráfego, investir tanto que tu quiser. Não vai vender, porque todo mundo sabe que não vale isso. Posto isso, eu acho que foi excelente a pontuação de cada um de vocês. Eu quero construir aqui uma dúvida também para você que está me ouvindo. Se você acha que apenas contratando o marketing, o tráfego digital, o tráfego pago, você vai conseguir o sucesso das suas vendas? Sim e não, né? Porque tudo está muito relacionado à estratégia de precificação. E a estratégia de precificação, que é a parte que a Hotel B2C faz, ela é muito pragmática, porque contra números não há argumentos. A precificação, ela é baseada no comportamento do mercado. Oferta, demanda, sazonalidade, taxa de conversão, competidor direto, competidor indireto. E aí a gente vai analisar se a gente está dentro ou fora do jogo. Porque além da competição hoje da própria hotelaria, a gente tem que levar em consideração que a cada dia nasce 100, 500, 1000 estúdios, casas de temporada competindo com a hotelaria. Só complementando o que vocês todos falaram, eu acho que esse é o grande sucesso das duas empresas estarem juntas, engrenagem. Porque a gente analisa do início ao fim. Acho que a gente pode até contar uns casos, sem citar nomes, Sim. de empresas que contrataram a UEDS Up sem ter a estratégia era do hotel, mas ele não conseguia ter essa visão de 360 eu vou graus. explicar agora Isso. esse caminho. Perfeito. Porque a gente analisa do início ao fim. A gente olha até um caminho, o Klaus e o Denis olham na outra parte. O que a gente vê em marketing? A gente vê cliques, custo por clique, quantos acessos, e a gente vai ver a taxa de conversão. Se o nosso clique está bom, se o nosso custo por clique está bom, tem pessoas entrando, nosso anúncio está funcionando, o nosso tráfego está funcionando. Tem que tá ver se a tarifa, a estratégia de preço está convertendo. Se a taxa de conversão está baixa, a gente não vai ter venda. É um exemplo simples que dá para a gente fazer. Vamos supor que a gente está anunciando e o nosso custo por clique está R$1. Então, segundo o que o Klaus comentou, a cada 100 pessoas eu fecho um hóspede. Então, vou investir R$100 para ter um hóspede. Sim. Então, eu preciso olhar esses números, né? Claro que o número varia muito de acordo com localização e cada negócio. Mas essa é uma análise simples que eu estou dando como exemplo de como que a gente vê se a gente está no caminho.
gente olha o custo por clique, olha quantos acessos teve e olha a taxa de conversão. E aí a gente vai ter, investiu 100, voltou 1.000, 5.000, 10.000. É isso que a gente vai olhar. O objetivo aqui, ninguém está tentando vender nada, a gente está tentando despertar um nível de consciência para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, de que você precisa pensar de uma forma macro. Não adianta eu ter uma boa publicidade, um bom vídeo, Sim, né, um bom conjunto de elementos ali de decoração, de luz, de modelo humanizado, né, o anúncio humanizado, mas a sua oferta não está compatível Sim. com o que o mercado está buscando. é tudo complexo. É um muito conjunto de importante isso que tu fatores, falou, né? É um só que conjunto tem de que olhar as fatores. outras coisas também. E o outro lado a gente está falando aqui da parte do marketing, e o outro lado é a parte da estratégia de precificação. Nunca limite o seu horizonte de entender se seu preço é competitivo ou não apenas com o seu vizinho da esquerda, da direita, da frente ou de trás. Isso é muito As- comum, né? É muito comum. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, Ilhabela, litoral norte de São Paulo, que é onde a gente tem uma participação muito grande. Ilhabela está dividida entre norte da ilha, sul da ilha e centro da ilha. Às vezes, um hotel do norte da ilha está perdendo clientes para o hotel do sul da ilha. A pessoa não quer, ela quer ir pro destino. Então é isso que você tem que entender, a competição é muito grande. Isso é um fator. Eu acho que o outro fator que tem que levar em consideração, assim como a internet não tem barreira geográfica, hoje a competição não tem barreira geográfica. A pessoa quer viajar, Dependente pro lugar, né? independente. Então, entre ir para o Nordeste, comprar uma passagem. O Nordeste, o maior mercado consumidor é Sul e Sudeste. É um destino vendido empacotado. Você tem que comprar o aéreo para chegar lá. E aí, às vezes, entre viajar para o Nordeste, você quer ir para a praia. Entre viajar para o Nordeste, comprar uma passagem de avião, ir para um resort, ir para uma pousada, ir para um hotel, e aparecer uma oferta para você para o Caribe, mais barata, você vai para onde? Pois é. E aí tem tudo que vem acontecendo no mundo, aumentando o petróleo, aumenta a passagem aérea. Tudo Tudo impacta, tem né? impacto, tudo tem impacto. No turismo. Sensacional. Algo legal que o hoteleiro pode perguntar, tá, e como é que eu faço para aumentar a minha diária média ou enfim, o meu faturamento, né, não sei, algo nesse sentido. Eu acho que tem a diferença de preço e valor. Sim, Por que tem hotéis que a diária é R$ 1.000 e outros é 500, 300? perfeito. Porque as pessoas enxergam valor naquilo e elas estão dispostas a pagar mais caro ou um valor um pouco maior porque vale a pena. Eu acho que vocês têm um case bem legal, não precisa citar nomes, mas que vocês conseguiram aumentar a diária, né, no hotel, Nesse caso eu vou deixar a palavra aí com o Klaus, que é o estrategista. Acho que ele pode falar muita coisa sem citar nomes aí do que a gente está falando. de reforma, de aumentar a diária. Vocês A gente tem vários cases, né? Também não vou citar nomes, mas o Lucas falou num ponto importante, né? Que é a questão do preço versus valor e como é que o cliente enxerga isso. A palavra-chave é reputação. Então, para você que está nos ouvindo, foque na reputação do seu hotel, né? Foque em ver os comentários diariamente do Google, do Importante. TripAdvisor, da Booking, da Expedia. Saiu uma pesquisa recente, não é o Hotel B2C que está falando, Nem o WhatsApp. nem o Heads Up, quem quiser, depois a gente pode deixar o link para vocês. A gente deixa aqui depois, aqui na bio, na descrição, aqui o link. 11 mil pessoas em 11 países diferentes, feito pela Expedia. 75% das pessoas estão dispostas a pagar mais se o hotel tiver melhores reputações, né? Então não adianta chegar e falar assim, o meu hotel é melhor do que o vizinho do lado. Tá, mas na sua percepção e na percepção do público, né, que está consumindo, qual que é a nota que ele está dando, né? E o hóspede, ele vai olhar as avaliações negativas, Exato. principalmente. É. E se não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma resposta, a taxa de conversão cai. Aí não adianta investir em marketing. Exato. E aí a gente falando desse hotel específico, que tem uma nota 9,9 na Booking, a diária média dele aumentou 25%. Ele tinha uma tarifa flat e ele não sabia que ele podia aumentar o preço dele. E ele continuou aumentando o preço e como ele continua entregando um serviço de excelência, a reputação dele continua igual. Explica o problema de ter uma tarifa flat. Acho que isso é O que é uma tarifa flat? Uma tarifa flat é uma tarifa única, né? A mesma tarifa, estadia, semana, final de semana, você vende e não aumenta o preço, né? Então, assim, você não consegue entender a sazonalidade. Para você, a tarifa ela tem que ser única e ponto. E o mercado não trabalha dessa forma, né? Então, hoje,
praticamente todos os destinos existem as tarifas flutuantes, ou seja, as pessoas mudam as tarifas de acordo com a sazonalidade, feriados, final de semana, dia de semana, o tempo também influencia muito. Então, Dinheiro na mesa, né? exatamente. Perfeito. Legal. Eu acho que relacionado a isso também, até somando o que o Klaus falou sobre o estudo da Expedia, tem um do TripAdvisor que fala mais ou menos a mesma coisa, né? Para cada meia estrela que você cresce de reputação no TripAdvisor, isso pode ter um impacto na sua diária de até 10, 15% a mais. Isso significa dizer o quê? As pessoas estão dispostas a trabalhar e pagar mais, trabalhar não, se hospedar Sim. em hotéis que têm melhor reputação. Elas não querem ser surpreendidas com algo negativo. Então, isso é importante, né? Olhar. E aí, dentro disso tudo, também vem um outro princípio de que quem não é visto não é lembrado. Qual é a marca de refrigerante que vem na sua cabeça quando você pensa em Refrigerante. Coca-Cola? Coca-Cola? A Coca-Cola em algum momento deixou de fazer publicidade? Não. Cada vez É uma das investe que mais né? investem. Então. E tem coisas marcantes também, né? Que marcam muito, né? Quando você fala pipoca e pipoca combina com o quê? Com filme? Filme combina com o quê? Pipoca e Guaraná. Aí a gente lembra do quê? Daquela propaganda do Guaraná Antártica, E né? eles não Pipoca e Guaraná. ficam vendendo o produto refrigerante, eles ficam vendendo momentos, né? Momentos, Felicidade. experiências, É. né? A Felicidade. Coca é alegria, tá em família, é isso. Natal. Perfeito, galera. Então, só para complementar esse assunto dos valores, né? Aí o hoteleiro vai lá e não quer investir num marketing, tipo, no marketing, porque o marketing é É tudo, né? muita coisa, né? É muita coisa. Mas aí o cara quer aumentar o valor dele, o preço, no caso. Mas aí a última postagem do Instagram dele é 3 meses atrás, 4 meses atrás. Aí a gente joga tráfego, o cara entra no Instagram dele e olha, pô, mas será que tá aberto? Será que tá fechado? Será que tá Então, funcionando? e aí a culpa depois é de quem? É do tráfego. tempo, é a sazonalidade, Não, é do de muito marketing, né? competidor, e do para quem tráfego. faz marketing, é do marketing, né? Porque aí ele faz o tráfego pago e esquece de fazer o O próprio orgânico. marketing que resolve. Então, eu acho que também a gente tem que falar aqui uma outra coisa que é muito importante, né? Eu já falei, eu gosto muito de usar essa frase, né? Se você não tem uma estratégia, você sempre será uma estratégia de alguém. Então, quem não é visto não é lembrado. E aí, quando você assina um contrato com uma OTA, com uma OTA, com uma agência online, você dá a sessão para ela utilizar o seu nome como palavra-chave para tráfego pago. Perfeito. Então, se você não sabe utilizar isso, procure um profissional que sabe para você fazer também. Não se sinta pequeno ou diminuído em fazer, você precisa fazer. E a única forma e a eficiência de você saber, a minha capacidade de investimento é de R$ 1.000 por dia, por mês, para começar, né? Em um canal, em uma plataforma, tá, eu vou ter R$ 1.000 de investimento, eu tenho a mão de obra que executa isso, no final do mês eu investi R$ 3.000, um exemplo, R$ 4.000, quase uma média de R$ 130 por dia. Quanto isso gerou de investimento? Então, acho que a outra grande pergunta é, para cada R$ 1 que eu invisto, como eu sei se eu estou sendo eficiente com o retorno desse investimento? Perfeito. A gente sempre analisa o quanto que aquela receita que o tráfego gerou, quanto que ele iria pagar de comissão. Tá? Se o investimento que ele teve em marketing foi menor do que a comissão que ele paga, tá ótimo, Tá positivo. tá positivo. Então tá no caminho de começar a escalar. Quanto mais ele investe, mais discrepante fica esse número. Tá? Cada vez mais discrepante. Ele não cresce na mesma proporcionalidade. Tipo assim, eu investi 5.000, isso me gerou de venda direta 50.000. Se eu investir 10, eu vou ter 100.000? Não. Geralmente não, mas assim, o que a gente olha? Mas ele cresce de uma forma exponencial. Né? O número 10 é um número simples de explicar. Tá. Então, cada R$ 1 voltou 10. Tá. Simples de explicar. Se eu invisto 1.000 e faturo 10.000, na Booking eu iria pagar 1.800 de comissão. Sim. Agora, se eu invisto 10.000 e faturo 100, aí essa proporção fica muito maior. Porque eu investi 10.000, voltou 100. Na Booking eu iria pagar 18.000, são R$ 8.000, não 800. Então, quando eu aumento a proporção com o mesmo retorno sobre o investimento, o número fica maior, entendeu? Esse retorno de investimento que você está falando, ele é o explícito, ele é o matemático. É E o invisível? direto, porque assim, ó, como é que funciona as ferramentas de anúncio para o hoteleiro entender de uma forma simples? A ferramenta de anúncio, ela atribui aquela venda a um usuário.
E como é que ele atribui? São 24 horas a janela de conversão para visualização e 7 dias para clique. Então, se a pessoa ela viu um anúncio e comprou em explica essa 24 horas, janela. Explica essa janela. a janela de conversão é a atribuição da ferramenta para uma compra. Que é o quê? Que agora eu vou explicar. Se a pessoa viu um anúncio em 24 horas e comprou, a janela de conversão de visualização é 24 horas. Se a pessoa viu o anúncio, comprou dali 2 dias, não vai contabilizar, mas ela foi impactada por um anúncio, Tá. né? E para clique são 7 dias. Então, se ela clicou e comprou no 5º dia, vai registrar para a gente. Vai computar. Vai computar. Depois de 7 dias ele não computa. Se a pessoa não foi impactada por um anúncio novamente. Mas Então, isso não quer dizer que aquele anúncio continua reverberando e trazendo o meu público-alvo. perfeito. Por isso que a gente olha qual que é o share O que é share? qual que é a porcentagem dos canais de vendas do hotel. Tá, Quanto que ele tem em OTA e quanto que ele tem no site. Quanto que ele tem no motor de reservas. legal. Então, isso a gente precisa aumentar. Então, a gente olha o número micro do tráfego e o número macro da quantidade, do canal de vendas dele, do share, da proporção. Nessa divisão, nesse percentual, na experiência de todos aqui, do marketing e do Klaus como estratégia de preço, o que nós julgamos como saudável nessa divisão? Klaus, tu que olha mais o share, assim. 70% Canal para venda próprio. direta e 30% nos canais indiretos, né? Então- São as OTAs. Que Isso seria o ideal, no caso. E qual é a realidade hoje dos hotéis, não? É o inverso. Então, isso é um indicativo de que a pessoa precisa olhar para dentro, para o marketing, para a reserva direta. Simplificando, de cada 7 reservas, de cada 10 reservas que entram no seu hotel, se 7 são através de urgências online, Gera um alerta. você está jogando o jogo errado. Você precisa rever isso, porque o correto era 7 reservas direto com você e 3 através desses canais online. Então, você precisa botar uma atenção nisso. Isso tem a ver com o que a gente falou sobre a Booking.com. Então, a gente tem um carinho muito grande pela Booking, foi uma escola para a gente aprendeu muito, mas imagina que agora a Booking subiu a comissão dela, né, de 13% para 15% e a comissão do preferencial de 16% para 18%. Então, assim, você já fez conta para entender o Quanto mais impacto vai disso? pagar, né? Se a sua dependência é tão alta em nível de 70%, dos 70% que você vende através de agência, quanto representa a fatia da Booking.com? E quanto de dinheiro isso está na mesa? Isso é um aspecto. O segundo aspecto é, a sua marca está desaparecendo? Pois é. Então, assim, a gente fala de marca, é brand, né? Para quem não conhece, a palavra brand marketing. Então, o que você faz pela sua marca? Então, se você não investe na sua marca, eles estão investindo usando a sua Até marca, né? eu vou dar um exercício para o hoteleiro fazer. Vai lá no Google, pesquisa o nome do seu hotel e vê quem que aparece primeiro. É o seu site ou é o site da Booking? É um exercício bem legal para ele saber se a Boa. marca dele está no topo ou se as OTAs estão. Não, e outro ponto, né? Beleza, agora a Booking aumentou para 15% e 18%. E se aumentar para 16 e 18. se aumentar para 25%, 30% daqui a pouco? É. E aí, o que o hoteleiro vai fazer? O cara que depende quase todo o faturamento dele de uma outra empresa, que come ali 20% de comissão dele. Aí uma frase importante, Além de 16, é 15 e 18. uma frase legal assim de se destacar é que, beleza, a primeira reserva pode ser pela Booking, mas a segunda não pode. A segunda tem que ser pelo site próprio. Perfeito. Porque senão ele não tá lembrando do teu hotel, ele tá lembrando de reservar na Booking. Aí o hoteleiro tem um sócio, né? O sócio que tem 15% do negócio dele. Basicamente isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o hoteleiro, ele acaba sendo aquele malabarista com vários pratos aqui, né, rodando, e ele não pode deixar nenhum prato cair. Então, ele tem que cuidar da operação, ele tem um cliente interno, que é a equipe dele que cuida de café da manhã, de limpeza, de manutenção, e tudo isso é muito importante porque um elo dessa corrente se quebrar, ele impacta lá na reputação do hotel. Reputação do hotel negativa Impacta na conversão. impacta na conversão, ranking do hotel cai. É bem delicado. Então, agora imagina, então se você não consegue, nesse malabarismo, administrar tudo isso, você tem que procurar quem possa fazer para você. Delegar, né? Internamente ou terceirizar com alguém que conheça bem isso. Porque, volto a dizer, é a diferença do que o Lucas falou ainda agora há pouco sobre valor e sobre preço, né? Então, quando você não cuida e negligencia a sua marca, a sua operação, você vai se queimar, você queima a sua marca. Você queima na largada e não vai ter a chance
de administrar isso depois, Tem né? uma frase que o Denis sempre comenta que tem um real caro e um real barato, né? Exato. O real caro é aquele real que você coloca lá e não sabe quando ele trouxe de investimento, né? E o real barato é aquele que você põe um e ele te traz 10 de volta. Então, E até mais algo pro hoteleiro refletir, a gente traz sempre essa analogia. Imagina que a gente tem uma máquina de dinheiro. sim. Tá aqui a máquina de dinheiro. Eu boto R$1, volta 10. Quanto de dinheiro eu ia colocar aqui na ponta dessa máquina, Exato, exato. entendeu? Já entrando, acho que nesse aspecto, a gente pode falar um pouco sobre quanto que eu devo investir em tráfego pago, né? Boa pergunta. Acho que é um aspecto legal. Isso é importante, né? Eu acho que não existe uma. Existe sim uma regra, vamos dizer assim, mas não existe uma regra para todo mundo, não é igual. O meu hotel pode ser de um jeito, o teu é outro, o do Felipe é outro, o Carlos é outro. Cada um vai ter o seu nível de investimento. Então, o que que a gente criou? A gente criou meio que uma fórmula. O que que a gente recomenda? O ideal é 3% do estoque. Então, pega o teu estoque lá, quantidade de quartos. Então, vamos fazer um exemplo clássico. O cara tem 30 quartos. Então, ele tem um estoque de 900 noites. Aí faz Mês. Mês, por mês, E aí 3% vezes a diária média. Tá. Então, Então, 3% de 900, 927. aí a diária média, sei lá, do cara é R$100 para facilitar a conta, É. R$2.700 por mês. Certo. Entendeu? Sim. E então fica fácil, cada um tem o seu hotel, cada um consegue É, fazer a sua conta aí. Então, nesse nível aqui de dica, é importante você entender que esse investimento, você não está investindo para os outros, você está investindo para você. É a sua marca, o seu cuidado, você está comprando clientes para sua base. É a sua máquina de dinheiro. É a sua máquina Você de vai dinheiro, botar é a sua 2.700 máquina para de voltar dinheiro. 27, 30, E aí 40, você tem que 50. criar uma mentalidade de que esse orçamento é como pagar a conta de energia, É a como conta pagar de o boleto da internet, Booking. é como pagar o boleto da Booking, exatamente. Mesma Só que coisa. você está botando esse dinheiro da Booking no seu bolso. Porque muitos clientes nossos investem R$1.500 em tráfego, achando que é muito, mas aí para Book paga 30 mil por mês. É. Que é para outra empresa, outra marca. não é Aí a dele, gente não é não o hotel dele. consegue virar o jogo do share de vendas. Sim. Se tá 70-30, a gente precisa investir mais para virar 70-30 pro canal próprio. Sim. Entendeu? Então, todo investimento que vai te trazer um retorno bom tem um risco. Sim. Quanto maior o risco, maior o retorno. Maior retorno. Então, o hoteleiro tem que entender que ele tem que dar essa virada de chave. É aquela outra coisa, né? Que a gente sempre fala. Acho que é do Einstein essa frase. Não queira ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. E tem uma outra frase que eu gosto muito também. O resultado que você quer alcançar está naquilo que você não faz. Sim. Né? Perfeito. Então, assim, se você não faz, você precisa fazer. Se você não sabe fazer, procure ou delegue quem saiba fazer. É isso. Importante fazer com essa consciência, com essa mentalidade. Pô, mas a gente está falando hoje muito também sobre as IAs no mercado, né? Qual é a visão aqui da Hotel B2C? Qual é a visão da UEDSUP sobre as IAs no dia a dia? Como a gente tem usado isso para beneficiar os nossos clientes? Legal. E eu acho que tem uma ferramenta dentro do próprio Google, que é o PMax Travel, né? Que já usa IA faz tempo. E aí, Hoje que tá o hype da IA. vocês já ouviram falar disso? PMax Travel é algo que os especialistas aqui vão comentar Então, também. o Google é uma ferramenta que já usa IA há 10 anos atrás, né? Só que hoje que tem esse hype de IA e tal, né? Dentro do Google, ele já tem essa funcionalidade há mais de 5 anos, que ele usa a inteligência das pessoas que navegam dentro do Google para saber quais as pessoas que têm um comportamento de viajar. E aí a gente ativa isso dentro das plataformas, que se chama PMax, Performance Máxima para Viagens. PMax é for Travel. performance, Max Máximo de máxima, para viagens. Travel viagem. Eu vou ativar uma campanha que vai me entregar a máxima performance para trazer resultado para quem quer viajante. Maravilha, legal. Então, falando de forma bem simples. E aí ele usa toda a inteligência da plataforma, a tecnologia do Google, para que os seus anúncios apareçam só para quem quer ir para o seu destino, para o seu hotel, para o seu público. Então, resumindo de forma mais simples, é isso que é a PMax for Travel. E o uso da IA no dia a dia, acho que a IA vem para ajudar muito a gente, né? Mas ainda assim precisa de alguém para operar ela. Acho que uma época atrás era muito tipo, pô, o cara fez isso aqui usando IA, isso aí qualquer um faz. Mas não é bem assim, né? A IA tá ali para nos ajudar, é uma ferramenta incrível, tem muitas IAs aí no mercado, mas ainda assim precisa de alguém que saiba operacionalizar ela, saiba trazer um resultado satisfatório com a IA. Que a IA, sei lá, faz coisas incríveis, assim, mas
tudo é o prompt, né? Tudo é o comando que tu dá pra essa IA. Se É. tu só chegar lá e falar, me gere uma imagem assim, assim, assado. Aí ele vai gerar uma imagem pra mim E o genérica. legal é que ela ajuda muito na análise de dados, só que a gente precisa entender o techniquez, o que que é um CTR, o que que é um clique, o que que é um clique, é um CPC, um CPM, são coisas da nossa área. Então ele vai me dar uma análise, vai dizer se aquilo ali tá bom ou ruim, a gente toma decisões, Eu acho entendeu? que a gente tem que entender que antes das IAs vem a camada de De conhecimento conhecimento. de quem opera aquela IA. A Então não IA adianta você dar um prompt, dar um comando e ele te dar uma resposta. Se você não tiver essa camada de conhecimento, para esse tomar a filtro, decisão. você vai tomar decisões erradas, né? Então acho que é E importante ela entender ajuda a isso. agilizar, a gente tomar decisões rápidas. Ou ampliar, Que, ampliar Entregáveis. as entregáveis, as possibilidades, né? que de, se a Otimiza gente, tempo. se a gente fosse fazer de forma manual, a gente demoraria mais e às vezes não teria um insight que a IA nos trouxe, tá? Certo. Então ela ajuda muito a gente a tomar decisões rápidas para mudar o caminho e trazer mais resultado. E o que você tem a falar, Klaus, sobre a IA no dia a dia na parte de performance? Na verdade, a IA, ela tem ajuda, né, em insights bastante. Então, por exemplo, se você faz pesquisas dentro lá da IA com alguns comandos, por que que caiu a demanda? Por que que tá aumentando a demanda? Ela dá vários indicadores e consegue ter uma ideia mais geral daquilo que está acontecendo no destino, né? Então a gente pode trazer o exemplo de Ilhabela, né, do litoral norte, onde teve uma queda de demanda. E aí tem alguns fatores, né? Um deles é a cobrança do TPA, que é a taxa de preservação ambiental, é o clima, tempo. Então, por exemplo, hoje, inclusive dentro do Google Trends, que para quem não conhece, é muito importante, Então, está tendo muita pesquisa, né, do tempo em Ilhabela, balsa em Ilhabela. A diária média ter aumentado fez com que as pessoas também migrassem para outros destinos como o Nordeste, por exemplo. Então isso é muito importante para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então eu sugiro que para quem não usa a IA ainda, comece a usar, fazer perguntas que podem trazer muitas respostas. até a gente tem um caso real que a gente teve uma dificuldade assim de mercado, onde a gente não estava com boas performances e a gente analisou. E de um ano para o outro, acho que caiu 50%, né? É. A demanda, né? Então A aí fica pesquisa- bem mais desafiador e o nome da pessoa precisa ser forte, o nome do hotel precisa ser forte. Para dar um exemplo, assim, no Google a gente consegue ver o tanto de pesquisa por palavra-chave por um período. Então, Exemplo, né? Hotel em Ilhabela, né? então a gente pegou esse termo no ano passado, tinha, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 10 mil por mês, na média, né? Porque o Google traz uma média. E esse ano tinha, sei lá, 5 mil, 6 mil. Então, tipo, caiu muito a busca também, entendeu? Então é tudo uma Eu acho que é consequência do mercado. importante também, quem está nos assistindo, nos ouvindo, é um usuário, né? Sim. Então, até eu acho que um ano, talvez até menos de um ano atrás, e ainda hoje, muita gente faz pesquisas usando os metabuscadores, como o Google, o Yahoo, o Bing, para fazer perguntas, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas já entenderam que elas conseguem fazer essas pesquisas dentro das IAs. Perfeito. Planejamento de Então, uma viagens. coisa, e aí você fala assim, pô, assim como o exercício que o Felipe recomendou de você pesquisar no Google sobre o seu destino, sobre o seu hotel, será que a IA conhece você? Porque se ela não conhecer você, você não aparece na E o resposta seu dela. hóspede tá lá, ele tá olhando na IA pra Ele ver. está olhando na IA. Então, para você aparecer nos resultados de busca do Google, por exemplo, que é o mais famoso, você precisa ter as estratégias de SEO. A gente vai falar de orgânico, né? Sim. Então, o que que é o SEO? É a busca orgânica, resultado de busca orgânica. Você aparecer organicamente porque você tem uma relevância, você tem um peso para aquela plataforma, né? Falando de forma mais traduzida, é otimizar os motores de busca. Exato. Search Engine Optimization. Exato. É. Traduzindo, né? E aí o que acontece? As IAs, elas buscam esse conhecimento para responder você no que está publicado lá dentro do SEO. Então tem uma estratégia para isso. No orgânico é o SEO, S-E-O, né? Isso. E dentro das IAs é o GEO, G-E-O, O G, se eu não me engano, é de Generation. Generation, De exatamente. inteligência generativa. Exatamente, inteligência generativa. Então, se você não está presente nisso também, você começa a desaparecer de uma possibilidade de compra. É um outro né? canal que tá. Então, eu queria falar de orgânico agora, que nós somos uma empresa que o nosso DNA nasceu para o tráfego pago, mas a gente entende da importância do orgânico. Vamos primeiro explicar a diferença entre orgânico e pago,
E por que é importante também o orgânico? Só para finalizar essa pauta de busca, de pesquisa, tem uma ferramenta mais visual que também ela serve como busca, que é o TikTok. TikTok. O search do TikTok é muito forte. Legal. É muito forte. Então Você está presente no TikTok? é um outro canal de busca que ele serve muito para descoberta. Então a pessoa vai pesquisar lá, hotéis em Ilhabela. Eu acho Vai que, ter vários conteúdos. eu acho que é até interessante a gente, geração Z. acho que é até interessante a gente mencionar, já que você tocou em TikTok, que está fazendo exatamente um ano que a gente teve lá no Texas. Perfeito. A gente foi para um evento no Texas Teve sobre e TikTok. teve uma influência especialista em TikTok para viagens falando sobre TikTok para hotéis. para hotéis. E aí você pode falar, pô, mas o público do TikTok é uma geração aí que tem seus 15 anos, 16 anos de idade. Mas Ele não tem quando dinheiro, né? não tem dinheiro, não tem poder de compra, né? E isso você utiliza até dentro das campanhas de tráfego pago. O perfil é socioeconômico de quem você quer. Agora, na hora que você está em família, quem é que toma a decisão por você? O Klaus, por exemplo, tem um filho de 10 anos de idade. Se o Klaus chegar com ele e trocar uma ideia com ele para onde ele quer ir, o Klaus vai atender o desejo do Klaus ou o desejo do filho? É lá que tem um parquinho, que tem uma piscina. Exatamente. Então, É temático. é isso que você tem que pensar, que você tem que trabalhar a sua estratégia de conteúdo orgânico de forma omnichannel. Omnichannel significa estar presente em vários canais e falar com diferentes públicos, né? Eu acho que é importante complementar isso. Perfeito. Não, e outro ponto que eu vejo, né, falando do TikTok, só pra gente complementar, meu público não tá lá. Cara, é mentira isso. Todo mundo tá no TikTok. Todo mundo tá. Não é só pessoa de 15 anos, ali a geração Z. Tem gente mais velha, tem gente de 30, 40, 50 anos. Cara, tem todo mundo lá, não existe É um isso. canal que tem audiência, e onde tem audiência tem venda. Não existe isso. Meu público não tá lá. O público tá em todos os lugares. Aí o hoteleiro que quiser negligenciar isso e não atacar isso como uma forma de captar novos clientes, tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa. Eu acho que uma notícia bombástica que a gente pode trazer é o TikTok Go, né? Que já tá rodando nos Estados Unidos, no Japão e na Tailândia. Sim. O TikTok Go é uma parceria com a Booking.com para que as reservas sejam feitas dentro do app. Igual Boa. tem o TikTok Shop. Boa abordagem, bem pontuado, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferença do orgânico e do tráfego pago. Bom, o orgânico e o pago, né? Então, tu foi lá, tu criou um conteúdo, tu fez um vídeo, uma foto, alguma coisa, um carrossel, postou no Instagram do teu hotel. Então, ele é um conteúdo orgânico, ele vai entregar de forma natural, vamos dizer assim. Então, tu não consegue controlar, ele pode entregar para pessoas da tua região ou não. Às vezes vai entregar lá para uma pessoa do outro lado do Brasil que não vai ser teu cliente, possivelmente, né? Já o tráfego pago, tu pega esse conteúdo que tu fez, tu pode pegar ele, tu pode pegar um específico para tráfego pago e direcionar ele. Então, tipo, eu quero aparecer aqui, eu quero aparecer lá, para esse público. E um, obviamente, tu paga e o outro é de graça, vamos dizer assim, né? Porque o teu preço ali é o teu tempo. É o conteúdo, é É o o tempo. conteúdo. Ou o profissional Ou tu vai que- pagar alguém para fazer isso. Mas tempo é dinheiro. Mas tempo é dinheiro, olha. Mas na teoria ele é de graça. É de vamos dizer graça, né? É E o outro tu paga para aparecer. É. Então, de forma bem resumida, essa é a diferença. Eu acho que uma outra reflexão, né? Todos nós aqui temos o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Como você otimiza o seu tempo para o seu negócio? O que você está fazendo é o que você deveria fazer? É. Ou isso daí é melhor é mais barato você pagar outra pessoa para fazer e Exato. focar naquilo que você é bom no seu negócio? Perfeito. O que a gente pode falar mais de orgânico? Acho que o Lucas explicou bastante sobre a parte orgânica. É importante você, no orgânico, ter conteúdo com que recorrência, em que canais. Porque, por exemplo, no Instagram você tem os stories, o Boa Reels. pergunta. Explica isso. Boa O que pergunta. é esse universo dessa... Uma frase que eu já ouvi, eu não lembro o autor, para não dar os créditos aqui, mas é que quando a gente fala de orgânico, TikTok, Instagram, seja lá o que for, ele é como se fosse uma criança pequena mimada. Quanto mais eu brinco com ela, mais ela vai brincar comigo. Então, quanto mais volume eu fizer, mais ele vai me entregar. Mais ele vai entender que eu estou presente ali. Assim que funciona o algoritmo. Perfeito. Quanto mais eu fizer, melhor. Sim. Uma- É entretenimento e fidelização. É isso aí. E aí tem vários posicionamentos que trazem vários objetivos. O Reels é para descoberta, né? Reels, carrossel é para trazer pessoas novas. Stories é para gerar conexão e vender para a sua audiência. Por isso que a gente sempre fala para fazer stories todos os dias, Sim. né? Então, de forma mais simples de explicar. Mas qual frequência ideal, né? Essa é a pergunta boa. Cara, todo dia. Sempre que puder postar um Reels, um carrossel. E também, não só Reels, explorar outros
tipos de conteúdo. Então, Reels, carrossel, uma imagem única, os stories que Tem tu falou. tem um exemplo que eu sei, não é do mercado hoteleiro, é uma loja de automóveis. Ele é o maluco de que os stories dele se transformou os reels. E ele é um dos caras que mais vende lá carro na região dele. Ele posta, sei lá, 20, 30 reels por dia. Tem um cara, um guru do SEO, né, que eu gosto de seguir, é o Neil Patel. Temos algo em comum, pouco cabelo, uma pista grande, um cara. É gringo, né? É. E ele é um cara assim, se você vê, o conteúdo dele, o que que ele fala sobre postar blog, por exemplo, Uhum. é algo muito importante para a estratégia de SEO. Ele não faz, a gente recomenda para os hotéis fazer, e parece que já é um esforço muito grande, eles fazerem pelo menos um post a cada 15 dias, ou um post por semana. O Neil Patel, no blog dele, no site dele, eu acho que num dia ele deve ter mais de 30 publicações. Em um dia. E qual que eu acho Por dia. o canal que tem mais, tipo, qual que é o site que mais tem conteúdo falando de turismo? O TripAdvisor tem muito isso, né? Exatamente. Só que hoje o TripAdvisor, ele é uma referência, ele sempre será uma referência, não sei se sempre é uma palavra forte, Sim. mas a gente está vendo hoje a presença muito grande do Google, né, do Google Meu Negócio, e hoje o Google Meu Negócio virou uma referência também para o viajante, né, então essa reputação ela é fortíssima, né, Acho e que é importante a necessária. gente falar sobre o Google Meu Negócio, né? O que que é o perfil do Google. Mas ainda sobre o orgânico, eu acho que tem sempre uma dúvida, né? Eu faço tráfego pago, eu não faço orgânico, ou eu faço orgânico e não faço pago. Quem tá certo? Quem tá certo é quem faz os dois. Perfeito. Exato. Porque assim, ó, o que que acontece? A gente vai pagar pra aparecer. Só que a tomada de decisão não é a pessoa que vê o anúncio, clicar e comprar. Ela vai ver o anúncio, ela vai entrar. Ela entrou na janela de conversão que eu expliquei um pouco atrás. Tá. Aí ela vai lá no Google Meu Negócio ver as avaliações. Aí ela vai ver as avaliações na Booking, no TripAdvisor, vai entrar no site. Vai ver o Instagram, Vai se ver o tem Instagram. orgânico. Vai ver o Instagram, se tem Eu algum. comentei aqui Vai na antes. aba de ofertas, que é uma das abas mais acessadas do site. Klaus, Depois ela compra. o Klaus que é um cara que é bom de número e de estatística, até um estudo, uma pesquisa, quantos canais um usuário ele se conecta para tomar uma decisão de compra? Ele clica em 45 sites. E aí esses sites podem ser tanto metabuscadores, Redes sociais? sociais, competidores. Então, principalmente isso para o viajante de lazer, tá? Eu acho que é importante deixar claro essa consciência de como que o hóspede vai fazer o planejamento de viagens, né? Não é assim simples, né? Às vezes é um sonho dele também. Sim. Então é algo complexo que ele vai olhar muito minuciosamente. E aí toda a rede precisa estar muito bem atualizada e carregada com boas A reputações. jornada de decisão do usuário demora entre 30 a 60 dias para lazer. Sobre orgânico, vamos falar de conteúdo, né? Então, foto, vídeo, eu preciso ter uma câmera profissional, eu preciso chamar um profissional para gerar esse conteúdo. O que que gera engajamento? Eu posso produzir um conteúdo mais sofisticado, menos sofisticado? Qual é o impacto que isso causa na percepção do usuário para Eu acho que é a resposta que ninguém quer ouvir, né? Que é os dois. Por exemplo, para site é muito importante a gente ter conteúdos profissionais, com bons profissionais fotógrafos, talvez carregar um vídeo profissional, é legal. Rede social já traz, a gente precisa mesclar na rede social, já trazer algo mais do dia a dia, mais realista, vamos dizer assim, não cinematográfico, que pode não transparecer a realidade. Pode gerar uma expectativa muito alta, né? Então traduza o mais próximo da realidade. Perfeito. Aí pode trabalhar isso nos stories, mas Tá. ter também a parte cinematográfica para valorizar o produto. Mas tem que ter os dois, tem que ter a realidade, porque senão o cliente vai se hospedar achando que é uma coisa e chega lá, ele se frustra e ele vai avaliar negativamente. E hoje em dia Então pode também- vender, mas vai vender uma vez. E hoje em dia também os celulares, né? Os iPhones aí, tudo, a câmera é muito boa, então o próprio hoteleiro consegue fazer conteúdo legal, é só. Tem um formato, ele tem que fazer horizontal, vertical, qual é a dica? Hoje é mais na vertical, né? Hoje, Vertical. querendo ou não, o celular, né? Então tu olha aí, o Reels do Instagram é vertical, o TikTok é vertical, Shorts do YouTube é vertical. Então hoje o mundo é mais vertical, né? Diferente de um tempo atrás que era totalmente na horizontal, na época de televisão, né? Sim. Era só televisão. Então hoje é mais na E vertical, mas e também a questão do mobile first, né? É. Primeiro o celular, então hoje é vertical, né? até essa semana a gente estava analisando de um cliente nosso, 80% do tráfego do site dele é celular. É. Aí tem o resto é computador e um pouquinho de tablet, mas quase insignificante. O horizontal eu vejo muito como branding, pra gente rodar
PMax for Travel no YouTube, para lembrar do teu hotel. Tá. Para site, que é mais horizontal. Se tiver um vídeo horizontal, é mais para branding horizontal, sabe? Mas assim, eu acho que o. Aí você falou uma outra palavra, site. Site tem a ver com... Só pra gente complementar ali, é só o último mensagem para passar pro hoteleiro sobre o tráfego orgânico, né? Mais uma mensagem, não a última. É, feito é melhor do que perfeito. Então, Isso. cara, faz. Talvez o primeiro não vai ser bom, mas tu vai ser. Quanto mais tu fizer, melhor é. Igual tu ir pra academia. O primeiro treino não vai ser o melhor, tu não vai pegar o maior peso que tem na academia. É verdade. Mas é assim que começa, tu vai começando devagarinho, tu vai melhorando. O volume, ele vai ganhar da qualidade. Tu vai ganhar qualidade no volume. Quanto mais volume tu for fazer, mais qualidade tu vai ter. Não adianta Perfeito. fazer Vai um aprender. vídeo perfeito, cinematográfico, tu vai perder pra quem faz 20 vídeos mais ou menos. Porque o cara tem constância. Ô, Klaus, dentro do orgânico e dentro da nossa estratégia da Hotel B2C, Hotel B2C para venda direta, você pode falar um pouquinho para a gente da importância do site? Então, o site é fundamental, né, para que a gente consiga ter as vendas. Então, a gente sempre fala, né, não adianta fazer o anúncio e mandar para uma página de aterrissagem onde não vai gerar conversão, né, que é a venda. Então, o que a gente fala do site tem que estar muito bem estruturado, tem que ter o CTA, que é a chamada de ação, né? Então, às vezes você manda para o site, não tem a chamada de ação, o usuário se perde. A gente tem uma ferramenta, como é que chama aquela ferramenta que Clarity. o Clarity, que mostra o mapa de calor, onde o usuário clica. Então, tudo isso que a gente falou, né, da questão dos meios das fotos, a questão do site é importantíssimo, aliado ao tráfego pago para que você tenha um resultado. Sabe uma analogia legal dessa de site? Como se a gente fosse plantar uma semente numa terra fértil e plantar uma semente no concreto. O site é a terra. Se eu colocar uma semente no concreto, não vai crescer, não vão germinar frutos. Vamos dizer que a semente é o tráfego pago, orgânico, é o marketing. Se eu colocar numa terra fértil, eu vou colher frutos. Então, uma analogia simples do site, ele é a terra fértil. Eu diria também que ele é a vitrine orgânica. É como se você fosse no shopping a cada 3 meses Perfeito. e você vê a vitrine do shopping renovada. Então, se eu não renovo a minha vitrine, eu sempre sou mais do mesmo, eu acabo me tornando chato, né? Entediante. Eu preciso procurar alguma coisa que seja mais, que desperte mais o meu interesse, mais desejo. E aí isso tá no segredo de, pô, eu preciso mudar os vídeos da minha home, eu Perfeito. preciso carregar uma aba de ofertas. Aliás, a home do site, né, que é a página principal do site, ela é a primeira página mais acessada. E a segunda página mais acessada, e a gente vê isso muito em sites de hotéis que a gente está prospectando para conversar, eles não têm sequer uma aba de oferta. Sim. Muitos não têm um motor de reservas. Você trabalha com eles dentro do WhatsApp. Então, e eles querem resultados diferentes, eles querem faturar mais, eles querem Fazendo o mesmo. fazendo o mesmo. Não vai dar certo. A gente está chegando no... Eu acho que aqui, para a gente estar chegando no limite, eu não tenho uma agência, eu não tenho um profissional, o que eu devo fazer? Ou eu tenho, o que eu preciso fazer, um planejamento para eu poder trabalhar bem o meu tráfego pago. Mas antes dessa pergunta, essa é a final, tá? A gente falou muito aqui de retorno de investimento e a gente esqueceu de falar talvez do GTM, né? Então eu queria que vocês que são de tráfego explicassem o GTM, porque quem está nos escutando e vai contratar um profissional ou vai contratar uma agência, o que você deve cobrar dessa agência para saber se ela está te dando realmente um retorno de investimento. Você que é hoteleiro, provavelmente sabe o que é marketing, sabe que precisa de marketing. Tem várias coisas técnicas dentro. O que você precisa cobrar ou na hora de conversar com alguma empresa que você vai contratar, você precisa entender. Ou a que você já tem. Que é que você precisa saber como que está a performance desse trabalho. E aí, para rastrear a performance desse trabalho, a gente usa a ferramenta do Google, o Google Tag Manager, onde a gente coloca, como se fosse etiquetas, coloca códigos para saber o que acontece em cada etapa da reserva do hóspede. E aí, resumindo, a gente vai saber se você investiu R$1 e voltou 10. Se investiu R$1 e voltou 20, 30. E a gente vai saber quando que foi essa reserva, qual que foi o valor dessa reserva. Isso vai alimentar a inteligência dos canais de anúncio, tá? Os canais o tráfego pago, a inteligência do tráfego pago. Então, a gente utiliza a própria ferramenta interna do Google
para fazer essa configuração mais técnica para mensurar os resultados. É uma configuração técnica que rastreia a jornada do hóspede, do Perfeito. primeiro clique à Até o conclusão da último. compra. Isso. E ele vai dizer exatamente de onde foi a origem daquele clique, qual foi a jornada que aquele Isso. usuário fez e quanto você pagou por aquele clique Uhum. e quanto ele comprou de você. Aí você tem sabe o retorno do investimento daquele Isso. anúncio. Se eu não fazer essa configuração, eu vou estar panfletando. Tá. Eu vou estar entregando panfleto para qualquer um. Então- Quando eu tenho essa informação, eu entrego o panfleto para quem tem o potencial de compra. Eu acho que é importante, então, aqui a gente explicar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, a diferença entre métrica de vaidade e métrica real de venda. Perfeito. Né? A métrica de vaidade é o relatório que ele vai te dizer quanto ele gerou de volume para dentro do seu motor de Visualização. reserva, visualização. Mas a métrica real de venda é quanto ele gerou e quanto ele vendeu. Né? Perfeito. Então, se ele não entrega a informação da venda, você tem ali, E assim, está obscuro, né? se eu não trabalho campanha de venda, eu trabalho campanha de vaidade, campanha de demanda para o WhatsApp, a ferramenta ela vai me entregar cada vez mais isso. Isso, Ela não vai me entregar venda. perfeito. Porque eu estou pedindo para ela, ó, eu quero mensagem no WhatsApp, eu quero curtida, eu quero visualização, ela vai me entregar isso. Agora, quando eu faço a configuração para registrar a venda dentro da plataforma de anúncio e peço para ele que eu quero venda, ele vai me entregar venda. Tá. Entendeu? Alguma coisa para complementar, Lucas? Não, acho que é isso aí, perfeito. Então, você tem que cobrar dessa pessoa que vai prestar serviço, se ele entende de GTM, ele vai te dar métrica de venda real, não de vaidade, que é seguidor, curtida, compartilhamento. Mensagem, tá? Klaus, quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo. Vamos finalizar esse bloco, quem está nos ouvindo, putz, foi muita informação, por onde eu começo, o que eu faço, quais são os passos a passo para eu acertar na Acho que contratação cada de um um pode mandar profissional. uma mensagem final, né? Também. Legal. Então, vou começar por mim, como eu dei ideia, né? Tá. Eu acho que algo para o hoteleiro pensar e refletir é que na internet ela é a rua mais movimentada do mundo. Como o Denis trouxe a analogia do shopping, a sua loja é o seu site. Então, na rua mais movimentada do mundo, tem pessoas entrando na sua loja? Como que está a sua loja? Quando as pessoas entram, a taxa de conversão é boa? Então, reflita sobre isso e eu acho que isso pode mudar o jogo das reservas diretas do seu hotel. Bom, a minha mensagem final que eu queria passar pro hoteleiro é que normalmente a gente acha que o nosso produto é o melhor que tem. Então, pô, a gente é o melhor prestador de serviço, você tem o melhor hotel, enfim. Se coloque no lugar do cliente. Seja o hóspede do seu hotel. Cara, olha a tua rede social. Tá bonita? Faz sentido? Tu ficaria no teu hotel? Olha as avaliações do Google. Tão boas essas avaliações. Olha o teu site, ele tá carregando rápido, ele tá bonito, ele tá entendível, vamos dizer assim, pô, tem muita informação confusa. O teu hotel tem uma boa experiência, né? O hóspede se sente bem ficando lá. Então se coloque às vezes no lugar dele. Você quer cobrar muito do marketing, da tua recepção, do teu, enfim, de todo mundo, mas às vezes acho que tem uma autocrítica também. A gente faz isso muito também dentro da gente. Então acho que fica essa reflexão e serve para todo mundo, em todas as áreas, não só na hotelaria. Obrigado, Lucas. Klaus. Gostaria de passar a mensagem que é para analisar os dados, né? Procure um tempo do seu dia, sei lá, meia hora, 40 minutos, que seja durante a semana. Entra no motor de reservas, analisa os dados, quantas visitas você está tendo, quantos cliques você está tendo e quantas reservas você está tendo, né? Se a sua taxa de conversão estiver ruim, você abaixo de 1%, você tem que fazer algo diferente e olhar muito para o seu produto, como disse o Lucas. Não fique achando, eu não estou vendendo porque eu não tenho marketing, né? Então, porque o marketing é muito amplo, né? Então, assim, às vezes tem que se olhar mais para dentro do que para fora. Olhe 70% para dentro e 30% para fora, né? Legal. É bom trazer essa visão pragmática também dos números, né? Sem números a gente navega no escuro, cegamente, né? É isso, o propósito aqui foi despertar essa consciência, a importância do marketing, do tráfego pago, diferenças, o que fazer, como fazer. Lembre-se, o primeiro passo determina o segundo passo. Então, se você ainda não deu nem o primeiro, comece a fazer isso para você poder ter resultados diferentes. Obrigado, e a gente vai trazer agora um conteúdo em breve, aí siga a gente para
falar um pouco mais sobre a parte de estratégias e o impacto disso também no dia a dia para sua venda direta e a sua lucratividade. Valeu. Acho que é importante compartilhar as redes, né? Sim, sim. Aqui na nossa descrição estão os nossos sites, né? uedsup.com.br e hotelb2c.com.br. Dentro dos nossos sites vocês vão ter os nossos contatos, o WhatsApp, todas as nossas redes sociais, e a gente está aqui também à disposição para poder colaborar e edificar essa indústria aí que a gente se doa, né? Hospitalidade é isso, é doação ao próximo. Então é isso que a gente faz aí no dia a dia. Valeu, obrigado aí. Fechou, valeu. Valeu, hoteleiro. Obrigado.